Enquanto Frank Stephenson desenhava o McLaren P1, a sua caneta pegava fogo. Esse é um dos supercarros mais belos e autênticos do século XXI. São linhas tão, mas tão marcantes que a McLaren não para de repeti-las há mais de uma década. A sacada do farol ser praticamente do mesmo formato do emblema do logo da McLaren, pra mim é de uma genialidade rara. Tudo num carro desse é pensado primeiramente na aerodinâmica, mas ainda assim na dianteira tem formas sinuosas pra criar um sorriso meio safado. É um atentado à democracia pintar um carro desse de preto, pois são as cores que evidenciam o trabalho fatal do design do Frank Stephenson. Se designers preguiçosos usam o exagero de vincos e grades para comunicar a alta performance, Civic FK8... O que o Frank fez aqui foi o minimalismo correto. As linhas são sinuosas e mínimas necessárias para criar um carro imponente e agressivo. Isso tudo sem passar do ponto. Nessa pequena série de vídeos a gente está explorando o impacto dentro da cultura automotiva que os carros da Santíssima Trindade geraram. E aqui a gente tem mais um exemplo também dentro do design. Olha essa linha superior da traseira do P1. Essa linha que abriga o formato do LED da lanterna. Essa linha é tão bem executada que até mesmo alguns Bugattis mais recentes copiaram. And this picture, they're the same picture. Todo fã da McLaren devia se ajoelhar e fazer uma oração de gratidão ao Frank Stephenson. Ele não só desenhou o McLaren P1, como alguns anos antes também desenhou o MP4 12C, carro importantíssimo para a McLaren. O MP4 12C merece um vídeo só dele, mas isso vai acontecer em um outro momento. E se é para falar do impacto cultural da Santíssima Trindade, a gente não pode ficar só no design do McLaren P1. Eu genuinamente não sabia que o nome P1 vinha de pole position, o que me fez me sentir bem burro. Mas o que eu sabia é que a McLaren buscava o topo da cadeia alimentar dos hipercarros. Eles buscavam um substituto digno para o lendário McLaren F1. Mas para isso eles não seguiram o caminho obsessivamente purista de Gordon Murray. Estamos falando de 2013, onde todas as marcas queriam provar que estavam à frente do seu tempo. E a Santíssima Trindade foi quem conseguiu. A engenharia do P1 foi muito interessante, né? Partindo de base do motor, o mesmo motor do MP4 12C, mas aqui devidamente aprimorado. O motor era um 3.8 litros V8 biturbo, de codinome M838TQ. Esse motor sozinho garantia 737 cavalos aos 7.500 RPM e, convertendo de newton-metros, cerca de 73 kg de torque. Junto ao motor a combustão, a gasolina, tinha também um motor elétrico de 132 kW ou 180 cavalos e mais 26 kg de torque instantâneo. E sua principal função, pelo menos em baixa rotação, era ajudar a eliminar o turbo lag. A potência combinada desse conjunto atingia insanos 916 cavalos e passava dos 90 kg de torque. Tudo isso enviado diretamente para as rodas traseiras com uma transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades. Tudo isso de potência e torque indo somente para as rodas traseiras era um desafio de pilotagem. O carro quer te matar o tempo todo. Não literalmente como Viper, mas você entendeu. A arquitetura do chassi também seguia mais ou menos a ideia do MP4 12C, usando um monocoque de fibra de carbono com subchassis dianteiro e traseiro de alumínio tubular, para manter a rigidez e baixar o peso. Essa célula de sobrevivência, o monocoque, que é o que dá a geração dos hipercarros, aqui pesava apenas 90 quilos. Aposto que isso é mais leve que o almoço da sua tia. Apesar do motor ser muito diferente do F1, essa obsessão com baixo peso é o que torna ele o mais parecido possível com o F1. Além do monocoque ultra leve, a carroceria toda era dividida em 5 painéis, só para economizar em parafusos. Os vidros também foram afinados, eles eram 1.5 milímetros mais finos do que o de carros normais do mercado. E o vidro do Vigia na coluna C nem existia, era só tampado mesmo, tudo para salvar alguns quilinhos. No interior não há sequer isolamento entre os encaixes das peças de fibra de carbono. Essa falta de borracha é legal porque ela passa a vibração do motor, né, te dá uma sensação de esportividade maior, você ouve mais o ronco, mas talvez seja justamente essa falta de vedação
função que faz as peças se desmontarem sozinhas. O carro não tinha nem porta-luvas. Eu vi algumas imagens, parece que ele tem tipo um teto panorâmico que lembra minha calvície. Esse é um carro que foi desenhado para ser tão magro quanto uma Ariana Grande depois do Ozempic. O resultado dessa busca por baixo peso gerou um hipercarro de 1.490 quilos. Se fosse colocar em uma balança hipotética, você e a sua família dentro de um M5 G90, do outro lado da balança para você zerar, precisaria de 2 McLaren P1. E se você acompanha esse canal, você sabe muito bem que baixo peso gera desempenho. E o desempenho do P1 era tão brutal que eu não vou nem falar do 0 a 100. O 0 a 260 km por hora de um McLaren P1 era mais rápido que o 0 a 100 km por hora de um Golf da época, por exemplo. O 0 a 300 por hora era em 16 segundos, que é 5 segundos mais rápido que o McLaren F1 que ele tentava substituir. Porém, a velocidade máxima era limitada eletronicamente a 350 km por hora. Talvez porque o carro desmontaria inteiro se atingisse mais que isso. O feito do McLaren F1 original ainda não foi superado em velocidade final, por exemplo, porque lá era um motor naturalmente aspirado, sem nenhum auxílio de turbocompressores, sem auxílio de motores elétricos. Só que em questão de quantidade de tecnologias inovadoras para o seu tempo, o P1 foi muito mais à frente. Lá em 2013, a McLaren afirmava ter desenvolvido o carro mais aerodinâmico do mundo. Muito disso por conta do DRS herdado da Fórmula 1. A aerodinâmica ativa aqui recebia o nome de Race Active Chassis Control. Foda-se. O RCC, que no modo Race rebaixava a altura do carro em 50 mm, endurecia a suspensão em até 300% e a asa traseira se levantava até 300 mm para então gerar incríveis 600 kg de downforce aos 257 km por hora. Pra gente resumir a conversa o mais rápido possível, com mais downforce o carro tem mais aderência, com mais aderência você consegue ser mais rápido em curvas, no caso, né? Em retas o aerofólio baixava. E também o aerofólio baixava em retas não só para diminuir o arrasto aerodinâmico, como também alguns cálculos apontavam que se ele passasse desses 600 kg de downforce, a suspensão traseira iria quebrar. O carro tá tão preso no chão que ele não aguenta inteiro, que talvez prova tanto a genialidade dessa asa, como também a incompetência do McLaren. Inclusive é por isso que tem esse escapamento central acima do difusor gigantesco, porque o fluxo de ar que isso gera é o que prende o carro no chão acima dessa velocidade, né? Já que a asa abaixa. Caso contrário, ele faria um cosplay de Mercedes Airlines. Olhando esse roof scoop no teto, você pensa que isso aqui é para coletar ar e criar um efeito ram air, que eu expliquei num vídeo sobre o ABT R8 aqui no canal. Só que na verdade isso não é um ram air, isso aqui não é um ar que vai para a admissão do motor. O ar que entra aí por cima e também aqui na lateral, praticamente todo, vai para tentar remover o calor insano das 324 células de íons de lítio. Era uma bateria muito densa e que gerava muito calor. E essa degradação por calor dessa bateria, além de um riscozinho de incêndio, é também o que torna ela bem ineficiente comparado a outros híbridos, mas a gente já fala disso daqui a pouquinho. Indo para as rodas aqui, eles usaram alumínio militar para deixá-las bem leves, são rodas bem bonitas. E aí chegamos nos freios. Os freios. Os discos aqui são revestidos por um material chamado carborundo, o carbeto de silício. Esse é um material cerâmico sintético feito de silício e carbono, material que surge ao misturar areia, sílica com carvão, coque e um forno em um forno de mais de 2000 graus. O resultado desse procedimento é esse material carbeto de silício, que é o material mais duro do mundo. A empresa Akebono usou esse material durante um programa espacial. Isso aqui é tecnologia de foguetes, e é com isso que é revestido os freios do McLaren P1. Com isso, os discos resistem a temperaturas extremamente altas, sem sofrer fadiga, e também não estragam com ácidos. Na reta Camel de Spa-Francorchamps, por exemplo, o McLaren P1 chega ao final a mais de 300 km por hora, uma velocidade de Fórmula 1. Talvez só um freio como esse que ia ajudar esse carro a parar de verdade. Só que então, qual que é o problema desse freio? O problema é que a troca do conjunto é 4 vezes mais cara que discos de carbono cerâmica de uma marca como Porsche, por exemplo. Como o custo de desenvolvimento dessa tecnologia não foi diluído em uma escala industrial, a troca dos 4 discos sai uma pequena fortuna. Isso se você encontrar esses discos.
discos, porque eles também são muito raros. Uma decisão com o selo McLaren de qualidade. E falando também da Santíssima Trindade, né, dos híbridos de 2013, aqui a McLaren se recusou a colocar um sistema de regeneração tipo o KERS da LaFerrari, e nem mesmo a regeneração por frenagens igual a do 918 Spider. A McLaren não queria que o feeling do pedal de freio fosse interferido por alguma tecnologia como essa. Na prática, eu acho que é mais provável que eles simplesmente não tenham conseguido combinar o KERS com esse tipo extremamente específico de discos. Então, se ele não tinha como recuperar energia para a bateria por frenagens, como então que ele recuperava energia? A Santíssima Trindade é o melhor tipo de carro híbrido, aquele que usa a eletricidade para aumentar a performance. E se reduzir a poluição ou não, meio que ninguém liga. Então, já que ele não tinha recuperação de energia por frenagens, o que faz dele um híbrido é o fato dele ser do tipo plug-in. Ele é um PHEV, aquelas células de lítio que eu mencionei, formavam um pacote de baterias que pesava 96 quilos e essa bateria recarregava em 2 horas na tomada, rodando apenas com a energia da bateria e só com aquele motor elétrico que tá lá sanduichado entre o motor e câmbio. A autonomia total era de 10 km. Não é um carro feito para rodar no modo elétrico. E aí você carrega esse carro onde sair de casa, e se no meio do seu rolê o motor elétrico precisa de mais energia, aí é onde entra o V8 funcionando em modo gerador. Quando você ativa o modo gerador do V8, em 12 minutos em ritmo de pista ele consegue recarregar a bateria. O que me faz pensar que talvez o McLaren P1 seja um péssimo track toy. Eu citei o exemplo de Spa, onde ele passa dos 300 por hora na reta Camel, mas para isso ele tem que estar com a bateria cheia. Na volta anterior você tem que fazer o Lift and Coast, que é o que está muito comum na Fórmula 1 hoje. Você está vendo em carga total, você tem que tirar o pé do acelerador bem antes da frenagem, mais ou menos no meio da reta, inclusive. Quando você tira o pé, o motor ainda está girando, e o que seria o freio motor é o motor elétrico invertido, gerando energia para a bateria. Esse é o Engine Drag Torque. É uma solução interessante para você não depender de sempre ter que estar na tomada, só que também é o que tira a naturalidade da pilotagem. Não bastando a polêmica do Lift and Coast, tem outra polêmica que também envolve a bateria aqui no McLaren P1. A McLaren tem o tempo confirmado de menos de 7 minutos em Nürburgring e Nordschleife. Mentira! Só que o carro nunca correu uma volta inteira gravada para valer. Eles fizeram apenas algumas simulações. Ele ficou só no sabor recordista. Com uns 20 km de pista, com essa bateria pequena que superaquece, descarrega rápido e com o Lift and Coast, é virtualmente impossível completar uma volta toda com o McLaren P1 na sua potência máxima. Fizeram simulações de algum cenário hipotético onde essa bateria dure uma volta inteira e aí o tempo seria menor do que 7 minutos. Falei mal o suficiente de bateria? Não, ainda não, dá pra piorar. Além do superaquecimento, além do Lift and Coast, além de tudo que eu já falei, tinha outro problema. Essa bateria ela vinha de uma tecnologia de 2010, que era uma tecnologia sensível à descarga profunda. Se o carro ficar parado por longos períodos fora da tomada e a bateria zerar totalmente, o sistema corre grande risco de travar completamente para evitar danos. E se isso acontecer, isso exige a troca do módulo inteiro, procedimento que custa dezenas de milhares de dólares. Além de você ter que pagar para a McLaren fazer o recall desse software, alguns donos também deixam o carro na tomada o tempo todo quando eles estão na garagem. Nessa altura, acho que era melhor ser só V8 e menos potente mesmo, viu? A produção do modelo de rua foi estritamente limitada a 375 unidades. Todas foram vendidas antes mesmo das entregas começarem, talvez porque ninguém sabia das falhas que viriam. E tudo também foi construído em apenas 2 anos, o que é um prazo bem curto, talvez o que comprometeu a qualidade construtiva, desculpa. Comparado ao McLaren W1, que foi apresentado há quase 2 anos atrás e as entregas ainda mal começaram, pelo menos é louvável que a indústria lá em 2013 era mais veloz. O McLaren W1 pode ter até resolvido grandes partes desses problemas que eu citei, mas o P1 vai ser mais lembrado por ser o primeiro, não tem como.
Em 2015, para encerrar a produção do McLaren P1 e homenagear os 20 anos da vitória da McLaren com o F1 GTR nas 24 horas de Le Mans, a marca lançou o insano P1 GTR, que se eu não colocasse nesse vídeo acho que eu apanharia. Esse aqui era a versão Track Toy, exclusiva de pista, reservada apenas para quem já era dono de um McLaren P1 original. Só 58 unidades foram vendidas. No P1 GTR, o carro sofreu aquele digníssimo remap, removeu os catalisadores, atualizaçãozinha que levou ele para os 1000 cavalos e mais de 100 kg de torque. O aerofólio ativo deu lugar a uma asa de montagem fixa, mas com também o DRS hidráulico na base da asa. Tinha também novos canards na dianteira e uma bitola 80mm mais larga. As janelas que já eram de vidro fino foram substituídas por policarbonato de competição e o escape era de titânio. Não bastando as peças se soltarem do interior, eles conseguiram depenar o carro ainda mais e retiraram 50 kg de peso. O P1 GTR foi um monstro de curvas, atingindo até 2.5 G de aceleração lateral, o que é um número estúpido. Isso coloca ele na casa dos GT3, por exemplo. Podia fazer curva igual um GT3, mas nas retas ele era brutal. 0 a 100 em 2.8 segundos. P1 GTR para sempre é um dos carros mais brutais da McLaren. E não bastando isso, 27 malucos pagaram para Lanzante converter o P1 GTR para as ruas, nos países europeus que são um pouco mais liberais. Vendo essa demanda dos P1 GTR convertido para as ruas, a Lanzante foi espertinha e encomendou outros 6 P1 GTR extras e converteu eles para a criação da versão P1 LM. Eles conseguiram arrancar mais 60 quilos em relação ao P1 GTR original, removendo o sistema de macaco hidráulico de pista, trocando parafusos por peças de titânio, trocaram o policarbonato por Lexan, que é ainda mais leve, e o escape virou de titânio fundido. No cofre do motor colocaram também folhas de ouro como isolante térmico, resgatando também uma solução icônica do McLaren F1. A aerodinâmica do P1 LM foi retrabalhada com um splitter dianteiro ainda mais agressivo e uma asa traseira modificada, asa que supostamente gera 40% mais downforce que o P1 GTR. A suspensão vai quebrar. O resultado dessa insanidade, em 2017, o piloto Kenny Brack pegou esse P1 LM, rodou do Reino Unido até a Alemanha, fazendo a primeira volta finalmente do P1, onde ele cravou o tempo de 6 minutos 43 segundos e 2 décimos. Foi um tempo destruidor naquela época, ainda é um tempo destruidor até hoje, só não aparece no site de Nürburgring porque, né, é uma versão especial de uma modificação de um carro que era de rua, então meio que não contou como produção em série por algum motivo, mas eu colocaria assim no site de Nürburgring. Acho que Nürburgring foi injusta com o P1. Com o P1 LM, porque o P1 original não fez a volta não. E o legal é que ele fez essa volta com os pneus homologados para as ruas, e ele voltou rodando da Alemanha para o Reino Unido. Deve ter sido uma das viagens mais insuportáveis, ao mesmo tempo que legais, já feitas. Se o P1 LM era a busca obsessiva pelo tempo de volta em pista, o P1 GT é a definição de excesso. Encomendado sob medida por um colecionador do Oriente Médio que queria a brutalidade do P1 GTR envelopada em uma estética mais clássica, a Lanzante decidiu criar essa homenagem ao McLaren F1 GT Longtail de 97. A Lanzante pegou o chassi do P1 GTR e reconstruiu a carroceria quase que inteira do zero. Onde é mais visível isso é na traseira, que foi bem mais esticada, criando a silhueta Longtail. A asa ativa original e o aerofólio de pista do GTR deram lugar a uma asa traseira fixa, tentando combinar uma certa elegância com essas novas linhas. Toda a dianteira também foi redesenhada, tirando os canards, tentando buscar uma estética mais próxima do F1 GT. Pintado no tom de verde clássico XP Green, o P1 GT perdeu aquela cara de track toy para se aproximar mais de um Gran Turismo de rua ultra exclusivo. Houveram também mais algumas versões do P1 que eu não incluí aqui, porque senão esse vídeo ficaria com 50 minutos. Afinal, aqui eu tento ser entusiasta consciente. Apesar dos defeitos e das piadas desse vídeo, ainda assim a gente não pode negar que a McLaren fez do P1 o pináculo da engenharia britânica.
tudo que torna um McLaren P1 especial é o que faz com que ele mereça o seu lugar nessa santíssima trindade de 2013. Porém, tudo que o torna especial é também o que o transforma em um dos piores carros do mundo para se ter na garagem. Por isso que a conclusão disso aqui é que o McLaren P1 realmente é o Bugatti Veyron britânico. Se você gostou do vídeo, hype o conteúdo e se inscreve aqui no canal, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o Porsche 908 Spider. E aí então a gente conclui a nossa saga com a santíssima trindade. Forte abraço para os membros, na voz Kelvin Farias, até o próximo vídeo. Valeu!